da circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença Dia mais, a paz do Senhor. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Deus santo, Deus se maravilhoso. não quiser, Santo, Santo Deus. se a Santo, Santo porta Deus. abrir, Santo, Santo Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua Glória circunstância, a Deus. levante suas Aleluia, mãos Jesus. e adore sempre, sempre. Pai santo, Deus maravilhoso, Pai. É Deus. Deus maravilhoso, Deus Jesus. é És Deus. Deus, Pai. É És Deus. Deus, Pai querido. Em todo tempo, o Senhor é Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom dia, bom dia. Graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje está um sol aqui maravilhoso, aqui em Londrina. Meu nome é Rosemara, eu faço parte do Ministério Mulheres que Oram Oficial. Nós somos um grupo de mulheres. O Senhor tem alcançado mulheres de toda a região do Brasil e fora do Brasil, pela honra e glória do nome dEle. Ele tem nos chamado, nos escolhido, e que Ele venha fazer a sua vontade na minha vida e na vida de cada uma de vocês, amém? Que Ele possa nos usar conforme a vontade dEle, para levar o ID dEle a todos aqueles que estão precisando ouvir a palavra do Senhor.
nos alimentar e também levarmos a palavra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Estevão, né? Ontem eu fiquei refletindo, conversando com o meu filho e sobre a morte de Lázaro, né? O cantor Lázaro. E aí meu filho fez umas perguntas para mim e nós no grupo Mulheres que Oram do WhatsApp, nós acabamos de ler Atos. E Atos falou muito comigo, Estevão. E aí ontem eu estava conversando com meu filho, falando para ele sobre Estevão, né? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Lá em Atos, em Atos 7, primeiro eu leio o Atos 6, Atos 6, 8. Vamos ler o Atos 6, 5 primeiro, depois o Atos 6, 8, tá? Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. E depois nós vamos ler também o 6, 8. Estevão, cheio da graça e o poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E agora nós vamos ler o 7, Atos 7, 56. E disse Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Que lindo, né? Glória a Deus. E vamos ler agora Atos 7, 59. E apedrejaram Estevão, que, invocando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém? Quando a gente fala em mortes, né, é triste, é muito triste. Daí o meu filho fez uma pergunta para mim: mãe, mas Lázaro, né, o cantor Lázaro, ele não era cantor, ele não era um pastor que pregava e anunciava a palavra do Senhor? E o Senhor não poderia ter curado ele? O Senhor não poderia ter tirado ele, né, livrado ele da morte? Eu falei: sim, o Senhor, ele poderia. O Senhor, ele pode ressuscitar Lázaro. Assim como ressuscitou Lázaro na Bíblia, o Senhor pode ressuscitar Lázaro hoje, amanhã, o dia que o Senhor quiser. Falei para ele. E eu creio nisso, que o Senhor pode. Ele tem poder para isso. Mas o Senhor não quis. Eu não sei o motivo, né? Eu conversando com ele, falei: eu não sei o motivo. Para nós não precisamos entender o motivo que levou a Deus a levar tal pessoa para com ele, né? Para ir morar com ele. Para nós não precisamos entender, o que nos cabe mesmo é aceitar. É difícil, vai passar tempos, às vezes, para a gente aceitar, vai passar tempos. A gente vai sofrer, a gente vai sentir a morte daquela pessoa, a gente vai sentir a falta daquela pessoa, porque nós, seres humanos, nós somos feitos assim, de sentir falta, de não aceitar a morte. Só que nós precisamos aceitar, por mais difícil que seja, nós precisamos aceitar o não do Senhor. Nós precisamos aceitar. É difícil, vai levar tempo, mas nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, falar: Senhor, me ajude a aceitar o seu não, porque não é fácil. Seja uma porta de emprego, seja na saúde, seja no casamento, seja com os filhos, com a mãe, com o pai. Receber um não de uma mãe, receber um não de um pai, é difícil. É difícil. Receber um não de Deus também é difícil. E nós vemos que Deus tem poder. Deus, ele é poderoso. Ele pode falar sim para nós, como ele pode falar não também para nós. E se nós continuarmos lendo aqui Atos, nós vamos ver que o Senhor, ele deu livramento para Pedro.
Pedro, ele estava preso, né, numa prisão, ele ia ser julgado. Ele ia ser levado à morte. Mas o que, que o Senhor fez? Enviou um anjo lá, tirou Pedro de lá. Pedro não sabia o que estava acontecendo. Ele achou que era uma visão e quando ele deu por conta, ele estava para fora da prisão. Ele estava na rua e o anjo deixou ele e ele falou: nossa, eu estou aqui fora, o que, que eu vou fazer? E foi para casa das pessoas que ele tinha que ir, que era amigo deles, né? As pessoas que ali estavam orando e intercedendo por ele. E o Senhor mandou um anjo lá. Então, às vezes, tem pessoas que estão doentes, ou às vezes a gente precisa de um emprego, ou às vezes a gente queremos qualquer coisa. Queremos comprar um carro, queremos tirar a carteira, queremos fazer um curso, queremos faculdade. Nós queremos fazer qualquer coisa. É o desejo do nosso coração. Mas o Senhor fala, não. E aí a gente ora, a gente pede, ai, irmã, ora por mim, por essa causa, irmã, ora por mim, pelaquela causa, Senhor, me dá, Senhor, me ajuda, Senhor, vai lá, Senhor, abre as portas, Senhor, faz. E o Senhor simplesmente está calado. No caso de Estevão, o Senhor se calou. Ele poderia também ter mandado um anjo ali e, sobrenatural, tirar Estevão dali, das mãos daquelas pessoas. Como ele fez com Pedro, como ele fez com tantos outros que a gente vê na Bíblia. Só que ele não quis, simplesmente ele disse não. Há um propósito para isso. E Estevão ficou ali, firme e forte. E ele olha para o céu e ele vê que Jesus, olha, ele fitou os olhos nos céus. Nós estamos lendo Atos 7,56. E ele fitou os olhos aos céus. E eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Ele viu Jesus contemplando ali. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava no caminhos de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não é filho de Deus? Ah, o seu vizinho está trabalhando. Seu vizinho tem um carro bom, seu vizinho tem alimento. Ah, a sua irmã tem isso, a sua irmã tem aquilo. Mas você não tem. E aí bate aquela tristeza no coração da gente. Porque eu sou filha de Deus, mas ela também é filha de Deus. Mas aí você olha e fala, mas o ímpio prosperando e eu não. O que está acontecendo, Senhor? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito para Deus. E para nós não podemos ficar, mas por quê? Por quê? Mas para quê, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Tudo tem um propósito. E nós só precisamos esperar e confiar no Senhor. E aceitar o sim, como também aceitar o não do Senhor. É difícil, é difícil. Mas Estevão, ele olhou para o céu. E nós precisamos também, todos os dias, olhar para o céu e falar, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu quero muito, Senhor, tirar minha carteira de trabalho, de motorista. Eu quero muito, Senhor, que o Senhor abra as portas para mim daquele emprego. Eu quero muito, Senhor, que o meu esposo volte para minha casa. Eu quero muito que o meu esposo siga os seus caminhos, vá para a igreja. Eu quero muito, Senhor, a minha casa, os meus filhos te servindo de todo o coração. Eu quero, Senhor Jesus, muito ser mãe. Eu quero ter um filho. Só que, Senhor, eu só dependo de Ti, só o Senhor para resolver. Nós precisamos buscar do Senhor, olhar para o céu e acreditar. Mas se o Senhor disser não, nós precisamos continuar ali, firmes e fortes, na presença do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Tudo vem dele e tudo é para Ele. Então, nós só cabemos para nós esperar e confiar. E aí nós olhamos lá no 59, que eles apedrejaram Estevão. E ele não ficou gritando de dor. Dor ele sentiu, com certeza. E muitas vezes nós sentimos a dor e nós murmuramos.
Ah, Senhor, eu vou parar de te servir, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse esposo, eu não aguento mais os meus filhos, eu não aguento mais o meu filho pedindo um leite e eu não ter, eu não aguento mais tudo. Eu quero e o Senhor não me ajuda, eu preciso disso, o Senhor não abre as portas, eu preciso daquilo, o Senhor não abre as portas. Mas tudo é tempo do Senhor. E às vezes nós murmuramos por tão pouco. Tem pessoas aí fora que precisam mais do que nós. Tem pessoas aí fora que não tem, realmente não tem. Nós estamos pedindo, nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus, nós deixamos de servir ao Senhor, de orar, porque o Senhor falou não. E porque as coisas não acontecem como a gente quer. E nós culpamos a Deus. Muitas vezes nós culpamos a Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor levou? Por que o Senhor não curou? Eu orei tanto, eu busquei tanto, eu pedi tanto, por que o Senhor não fez? Porque não é da vontade dele. Porque o Senhor tem um propósito para isso. Eu não sei qual o propósito, mas o Senhor tem. Eu falei para o meu filho, Senhor, filho, eu tenho certeza que Lázaro deu testemunho ali naquele hospital e que vidas foram salvas através do testemunho dele, tanto lá dentro quanto lá fora. Pessoas que oraram para ele. Às vezes a pessoa não estava, gostava tanto dele e quando viu ele naquela situação começou a orar a Deus e buscar o Senhor e o Senhor fortaleceu aquela pessoa. Através do ato dele estar naquele hospital, pessoas foram levadas a orar por ele e se fortaleceram com o não do Senhor. Então, tudo tem um propósito. O que a gente precisa fazer? Orar pelos aqueles que ficaram. Orar pela família deles, de todos os entes queridos que ficaram aqui, que perderam pessoas. Orar por aqueles que estão perdendo seus familiares, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que não têm alimento. Nós, como igreja, precisamos orar. Assim como aquelas pessoas estavam orando por Pedro. E Pedro foi liberto. Tinha pessoas também orando pela vida de Estevão, porque ele foi escolhido para fazer a obra do Senhor. Eles oraram e o Senhor mostrou Estevão. Então tinha pessoas orando também pela vida do Estevão, só que o Senhor faz o que ele quer e nós precisamos aceitar. É difícil, é doloroso, mas nós precisamos aceitar. Cuidado do Senhor para com nós. Ele nos ama. Ele nos ama. Nós precisamos. Nós precisamos buscar o Senhor. E assim como Estevão. E aqui, se você olhar um pouquinho mais, olha, Estevão, ele estava sendo apedrejado, ele foi levado à morte. E ele, em alta voz, ele falou para o Senhor, Senhor, nos 60, não lhes imputes esse pecado, como estas palavras adormeceu. E o Senhor ainda falou para ele, Senhor, perdoe eles, assim como Jesus fez. Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que faz. Estevão também fez a mesma coisa. Estevão, ele não murmurou. Ele podia ter falado, Senhor, por que eu estou aqui sendo apedrejado? Foi o Senhor que me escolheu para fazer essa obra. Eu estava lá na igreja, quietinho, no banco, e o Senhor me chamou para servir esse ministério, e olha agora tudo que está acontecendo, eu não vou mais fazer isso, e começar a murmurar, mas não. Falou, o Senhor me escolheu, então seja feita a sua vontade. E o Senhor se alegra, o Senhor se alegra, o Senhor, ele levanta do trono, e ele se alegra, tanto para receber o filho dele, lá na glória, assim como recebeu Lázaro, tanto para conosco, quando nós estamos aqui passando por dificuldades, por afronta do inimigo, mas nós não murmuramos, nós falamos, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim como Jó não murmurou. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito nas nossas vidas, amém? E eu creio que o Senhor, ele tem o melhor para nós, ele tem o melhor para nós. Antes da pandemia, o meu filho, ele faz um curso, eu tenho um filho de 13 anos, Caleb, e ele faz um curso. E aí é uma escola boa no centro aqui de Londrina, e ele ganhou esse curso e eles falaram para mim, olha mãe, se ele estudar aqui, porque eu moro num lugar longe do centro,
Se ele estudar aqui, ele fica aqui o tempo integral. Você traz ele de manhã e você busca ele só às 6 horas da tarde. Para mim, foi maravilhoso. Eu falei, eu pego o ônibus e levo e venho embora e depois só à tarde para me buscar. Ou eu pago uma van. Daí eu conversei com meu esposo, a gente viu nossa economia e falou, dá para pagar uma van. E nós começamos a buscar uma van no meio do ano de 2019. E começamos a buscar uma van e todas as vans que iam para o centro estavam já lotadas. E comecei a orar e pedir oração e a gente começou a ir jejum e oração e nada. Coloquei nas redes sociais, liguei todas as vans, até vans que não ia para o centro, que dava para deixar ele um pouco perto. Eu falei, eu pago um pouquinho mais. Nada, fechou as portas. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Ele vai ter almoço lá, ele vai ficar o dia inteiro. Nossa, para mim ia ser, né, tranquilo. Ele ia chegar lá, ele ia ficar o dia inteiro, tranquilo. Dava para fazer o curso, depois ele ia estudar. Mas o Senhor fechou as portas. E eu não entendi por quê. Não entendia. Gente, eu liguei em todas. Eu fiz uma lista de todas as vans de Londrina que ia para o centro. Eu liguei em todas. Todas recusaram. Todas não tinha vaga. Não aconteceu nada. Não consegui. Falei, eu não quero que ele perca a vaga lá. Então eu falei, o que eu vou fazer? Tirei ele da escola, deixei ele fazendo o curso e transferi ele para uma escola aqui perto de casa. Eu ia de manhã, pegava um ônibus, 6 horas, 5h40, 6 horas, levava ele, ficava lá a manhã inteira na escola, esperando ele estudar, porque não compensava eu voltar de ônibus. Aí eu pegava um ônibus meio-dia, ele almoçava lá, que eles davam almoço para ele, eu pegava um ônibus. Era muito corrido para ele, era muito sofrido. Porque ele almoçava correndo para dar tempo de pegar o ônibus para ele vir para o colégio estudar aqui à tarde. E era isso todos os dias, de segunda a sexta. A gente começou assim em 2020. E eu questionava Deus, falei, Senhor, por quê? Por quê? Por quê que eu não consegui uma vaga? E ainda tentando ainda. Entrou janeiro, entrou fevereiro, e eu ali, buscando ainda uma vaga numa van. Porque eu não aceitava aquilo, de ter que ir lá, ficar a manhã inteira esperando ele de segunda, né, a sexta. E não consegui. Daí entrou a pandemia. E eles começaram a ficar em casa. Aí eu vi que Deus estava cuidando de nós. Porque todas aquelas pessoas que conseguiram uma van, eles ficaram com os filhos em casa, mas tiveram que continuar pagando. E o favor de Deus para minha vida foi tremendo. E eu não entendia o favor de Deus para mim naquele momento. Depois eu passei a entender que o Senhor fechou as portas naquela ocasião porque ele iria ter que estudar em casa. E eu teria que continuar pagando a van até o final do ano. Então a gente não entende no momento. A gente murmura, a gente questiona, porque é da gente isso. Por mais que a gente seja cheio do Espírito, às vezes a gente esquece que Deus é por nós. Por mais que a gente ore todos os dias, às vezes a gente esquece que Deus tem o melhor para nós. Por mais que a gente busque o Senhor, às vezes a gente esquece. No momento da tribulação, da dificuldade, no momento que nós queremos algo, nós esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E quando o Senhor diz não para nós, é doloroso. É difícil. Nós choramos, assim como aquela criança que quando a mãe fala, não coloca o dedo na tomada. Não pode mexer aí, não sobe aí que você vai cair. Não, você não vai comer doce agora. Não, você só vai comer isso depois que você se alimentar. E ele chora, ele esperneia. Não é hora de brincar, não é hora. Desliga o computador, desliga a televisão. Agora é hora de dormir, desliga o celular. E eles choram, eles esperniam, porque eles querem. E nós somos do mesmo jeito com o nosso pai. Só que nós temos que ver que quando o nosso filho lhe quer algo e que a gente vê que ele está sofrendo, nós estamos ali do lado dele. Nós sabemos que é melhor para ele. Mesmo que ele chore, eu não vou deixar o meu filho enfiar a mão na tomada.
Mesmo que ele chore, eu não vou deixar o meu filho ficar a noite inteira jogando ou o dia inteiro jogando e eu assistindo televisão, ou se alimentar na hora que não é para se alimentar, ou comer algo que vai fazer mal para ele. Nós, como pai e mãe, nós não fazemos isso, porque nós queremos o melhor. E assim Deus é a mesma coisa. Então, eu creio assim, sabe? Eu confio em Deus e isso serviu de testemunho para mim pro resto da vida. Que quando eu pedir algo para Deus que Deus não fizer, eu sei que foi o melhor para mim. Eu precisei passar por isso para saber que quando o Senhor faz algo, quando Ele diz não, quando Ele fecha uma porta, porque é melhor para mim. É melhor para mim. E eu tenho que aceitar. É difícil, é doloroso, mas eu preciso aceitar. Amém? E assim é para todos nós. O Senhor, quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele age, conforme a vontade dEle. E nós só cabemos esperar do Senhor. Só para confiar no Senhor, que o melhor Ele fará. Amém? Vamos estar orando, buscando a presença do Senhor nesse dia. Agradecer ao Senhor, porque nossa fé precisa estar firmada em Deus e não no que Ele pode nos dar. Não é verdade? Vamos levantar a nossa voz, vamos buscar o Senhor nesse momento, adorar a Ele, agradecer a Ele por tudo que nós temos, por tudo que nós queremos. Seja feita a sua vontade em nossas vidas, Pai. Sim, Senhor. Seja feita a sua vontade, Pai, nas nossas vidas, Pai querido. Seja feita, Pai, a sua vontade em nossas vidas, Pai. Tu és santo, Tu és maravilhoso, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Seja dado a Ti, Pai. Oh, Pai querido. A nós, Pai, só cabe Te adorar, Te exaltar, Senhor Jesus. E crer, Pai, que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, Pai. Oh, Papai querido. Nesse momento, Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por esse lindo dia, Senhor. Pela minha saúde, pela vida do meu esposo, dos meus filhos, pelo trabalho do meu esposo, Senhor Jesus, pelo meu trabalho, pela minha casa, pelo ar que eu respiro, Senhor, pelo nosso alimento, Senhor Jesus. Obrigada pelas minhas mãos, pelos meus pés, pelo meu corpo, que eu posso ir, Senhor Jesus, onde eu quero, eu posso tomar banho sozinha, eu posso pentear os meus cabelos, Pai, sozinha. Eu posso me alimentar sozinha, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Pai, eu quero interceder agora, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão recebendo o não do Senhor. Que eles venham se conformar, Senhor. Que eles venham buscar de Ti o conforto e a alegria. Porque não é fácil, Senhor, mas que seja feita a Sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração, traz alegria, Senhor, a essas vidas. Oh, Papai querido, há tantos perdendo seus entes queridos, Pai. Conforte o coração de cada um deles. Visita, Senhor Jesus, visita eles com Teu Espírito Santo, com a Tua alegria, Senhor Jesus. Oh, Pai, o Seu entendimento, Papai querido. Em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que estão desempregados, Pai, intercedo por eles nesse momento. Assim como intercederam, Senhor Jesus, por Pedro, o Senhor deu livramento. Que seja feita a Sua vontade na vida deles. Se for da Sua vontade, abre uma porta de emprego, Senhor Jesus. Se for da Sua vontade, Senhor Jesus, cura, Pai. Cura, Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos. Que Jesus pode todas as coisas, que Deus, Senhor, pode todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Se for da Sua vontade, Senhor Jesus, passa nos leitos de hospitais, soprando vida, Senhor Jesus, sobre os enfermos que estão em casa, Senhor Jesus. Oh, Pai, nosso mundo está doente, que haja cura. Cura, Senhor Jesus, física, cura emocional, espiritual, Pai querido, em nome de Jesus.
Traga cura sobre o seu povo, Senhor. Que nós possamos ter fé, Senhor, e crer em Ti que todas as coisas podem ser possíveis, Senhor, na nossa fé. Em nome de Jesus, Pai. Age, Senhor Jesus, através das nossas vidas. Usa-nos, Pai, para fazer a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, e aceitar o Teu não. Por mais difícil que seja, que nós possamos ver que o Senhor tem um propósito para tudo na nossa vida. E que seja feita a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a enfrentar as dificuldades de todos os dias. Em nome de Jesus. Sê conosco, Pai. E nos dê a sua alegria nesse dia, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Seja feita a sua vontade. Amém, irmãs? Então, essa foi o nosso Bom Dia, Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. E amanhã, se o Senhor permitir, estamos aqui de volta. Que você não perca a sua fé, que você não perca a sua esperança, mas que você olhe para o céu e declare que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, porque é o Senhor que está no controle. É o Deus que pode todas as coisas, que está no controle das nossas vidas, e Ele quer o melhor para nós. Amém? Fique em paz do Senhor Jesus e tenha um bom dia com Jesus, em nome de Jesus. Amém.